E o que é essa batalha espiritual para tentar explicar, não para quem é convertido, mas para quem tá de fora, assim? Como que é o mundo espiritual? Como que ele tá no mesmo espaço que o mundo físico? Ele é uma outra coisa? Como que é? Tudo tá acontecendo aqui, enquanto a gente tá falando, tá tendo uma batalha agora espiritual? Satanás, certa vez ele chegou diante de Deus, né? Porque ele ainda tem acesso à presença de Deus. Então, isso é uma coisa que, não sei, acho que foi o Lamartine que falou isso também. Não sei. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ideia. Acho que foi o Lamartine, né, Lene? Eu tinha ideia que Satanás já estava no inferno e não tinha mais acesso a Deus. E aí me falou que ele vai lá reivindicar. Pra reivindicar, exatamente. E ele não está acorrentado ainda, né? Não, então né? ele está na terra, E aí ele chegou para Deus e Deus falou: você veio de onde? Eu vim de perambular pela terra e passar por ela e observar a terra. Então, ele está nos observando. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. E aí alguns dizem, não, os anjos estão ao nosso redor e ele está ao nosso derredor. O que é derredor? Só que se você olhar no dicionário, derredor é a mesma coisa de redor. Ah, entendi. Então ele está ao nosso redor. Não que a gente tem que ficar bitolado, né? Nossa, agora... Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, não a igreja presbiteriana, mas eu saí dela por um tempo e fui numa igrejinha. Essas igrejinhas de bairro. Sim. Porque eu queria ficar mais crente, sabe? Eu tinha essa ideia, eu preciso andar com gente muito simplesinha, cara, pra eu ser tratado mesmo assim e tal, né? E aí, era uma igreja muito voltada pra batalha espiritual. Cara, pra quê? Por quê? Eu fui ficando noiado com isso. Eu pensava, gente, eu não posso dormir sem antes orar repreendendo. Ah, tá. Você fica tudo assim, tudo é demônio, sabe? Aquilo foi me prejudicando de uma maneira, cara. Mas tudo foi bom, entendeu? Porque hoje eu entendo que a pessoa não tem que ser assim. E você tem que confiar. Tem que confiar na proteção de Deus, se você cara. ficar encanado, tudo pode ser... Você começa a ver coisa, né? E até a sua própria mente, né? No escuro você tá lá orando, fala, eu acho que eu tô vendo um negócio desse. E como diferenciar realmente o que é e o que não é, né? O diabo, ele pode imitar tudo. Ele não imita a paz que vem de Deus, ele não imita a santidade. Mas ele não lê seu pensamento também. Não tem acesso ao seu pensamento. Não consegue. Mas ele consegue ver os seus sinais. Ah, tá. Você pode não... Vamos supor que ele te tentou numa área. Tá. E aí ele vai ver a sua reação. Então ele joga a seta, viu a sua reação. E aí... Reagiu super bem como se fosse nada, ou seja, não é a sua cobiça. Porque a Bíblia diz, cada um é tentado de acordo com a sua própria cobiça. Opa, teve aquela outra ali que ele fraquejou. Foi lá no Instagram da menina e ficou vendo as fotinhas. Eu joguei a isca e ele foi lá. Exatamente. E ele é casado. Tô falando com você. E agora tá solteiro. Né? Aí entendi os sinais. Ele observa os sinais. Ele tá tanto tempo aqui que ele, né? Ele não é burro, né? O pessoal deixar claro que Satanás não é burro. Ele é inteligente pra caramba. É inteligentíssimo. Ele era um anjo mais, né, poderoso, né? Então, ele conhece tudo sobre o ser humano, entendeu? Quando Pedro, ele falou, Jesus, de modo algum você vai pra cruz. Ele falou, arreda Satanás. Porque você só conhece das coisas dos homens. Você não conhece das coisas de Deus. Então, ele é um estudioso. Não sei nem se precisa estudar mais. Já está milhares de anos aqui estudando todo tipo de reação. Exato, né? É por isso que se repete a forma como ele trabalha, entendeu? Então... Mas, então, sobre a guerra espiritual, como funciona? O que acontece? Demônios aqui na Terra... Eles estão na Terra e a Bíblia diz que existem os principados que estão nas regiões espirituais, que é o segundo céu, né? O segundo céu é o quê? Tem o céu que a gente vê aqui, a lua, as estrelas, e existe o céu que é acima disso, que a gente não enxerga. E depois aí tem o terceiro céu, que é a glória de Deus, onde Deus está. E o segundo céu... E a partir dali, a Bíblia não dá detalhes, né? Mas a gente imagina que a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. É uma comparação, né? Paulo faz uma comparação da armadura do cristão com a armadura do soldado romano. Aí ele fala que ele envia dardos inflamados, que é aquela flecha de fogo, né? Sim. E realmente ele lança pensamentos na nossa mente, por exemplo, te fazendo pensar que são seus pensamentos. Então ele ficou tão bom nessa arte de enganar, de mentir, que ele coloca um pensamento que você pensa que é seu, às vezes não é seu. Entendi. A gente é bombardeado o tempo todo, né, cara? Como saber que o pensamento não é meu? Orando? O Espírito Santo, o papel dele é te trazer luz.
Então ele traz o discernimento. Sabedoria. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu ainda tinha muitas crenças voltadas ao espiritismo. Como eu disse, eu era espírita. E um dia, a minha família, eu cheguei lá, estava todo mundo meio que chorando. E eles ficaram até meio sem jeito comigo, porque eu já era de outra fé. Por que eles estavam assim? Porque o meu avô tinha escrito uma carta psicografada. Inclusive, a minha irmã psicografava. Ah, é? É. Minha irmã era espírita. E hoje ela se converteu, está nos caminhos, né, de Deus. E aí, eu cheguei lá... E aí eu pensei, deixa eu ver essa carta. Na hora eu pensei, eu era novo convertido, poucos dias. Eu ainda tinha dúvidas sobre reencarnação, ressurreição. Eu pensei, se falar de Deus, é espírito ou é demônio, sabe? Eu pensei, se falar de Deus, então é de Deus. Né? Deus vai me mostrar. Se falar de Deus, não tenho dúvida mais. E aí quer dizer então que eu fui enganado. Por quê? Porque eu pensei, o correto então é reencarnação, não é ressurreição. Cara, essa carta só falava de Deus. Eu estou muito bem aqui, estou num plano espiritual, muito me evoluindo, né, tal, tô muito bem cuidado e Deus é muito bom, tal. Eu fiquei o dia todo pensando, nossa, então quer dizer que a Bíblia, quer dizer que essa questão de ressurreição, sangue de Jesus ter morrido na cruz, tudo isso não existiu, porque se existem outras vidas, então Jesus não precisava ter morrido na cruz, para perdoar os nossos pecados, né? Nós não vamos evoluindo à medida tem chance, que... tem outra chance. E eu fiquei o dia todo assim, cara, com essa dúvida. Mas eu pensei, independente disso, eu vou buscar Deus. Porque eu estava muito confuso. Mas Deus, eu não vou parar de buscar. Quando eu dobrei meu joelho, o Espírito Santo na hora me mostrou. O que ele falou? Ele me mostrou claramente, cara. O inimigo, ele se disfarça. Entendeu? Então, ele é astuto, cara. Ele pode muito bem falar de Deus. O que ele não fica falando é de Jesus. Porque Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Ele treme de medo, né? A Bíblia diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem em Deus, entendeu? Então... Os demônios acreditam em... Sabe de tudo, cara. Sabe de tudo. E a Bíblia diz que ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não tenham a revelação do Evangelho. Entendeu? Então, o papel dele é cegar as pessoas. Elas não enxergam. Você fala para a pessoa na frente dela, pode mostrar evidências da Bíblia, milagre. A pessoa... parece que não enxerga, porque ele cega o entendimento dela, entendeu? Então, tem que ser pela revelação do Espírito Santo que ela consegue enxergar. Não é algo que eu abri meus olhos. Não, Deus abriu os seus olhos, entendeu? Jesus falou para os discípulos, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês, para que vocês vão e dêem muitos frutos. Né? E a pessoa talvez está nos ouvindo e pensar, mas como saber se eu sou escolhido ou não? A pessoa não tem que esperar nada. Ela está ouvindo o Evangelho... Cabe a ela agora dar a resposta. Deus já fez o que tinha que fazer. Jesus já morreu na cruz, já fez o sacrifício perfeito, completo. Está consumado. Agora, nós que temos que dar a resposta. Só que até essa resposta, tudo já parte da misericórdia de Deus. Entendeu? Então é Deus que já te motivou. A pessoa que talvez já está nos ouvindo e o Espírito Santo já está falando com ela. Se ela caiu aqui, talvez não seja por acaso. Às vezes não é por acaso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava ouvindo, né, pela primeira vez sobre o Evangelho, através do meu primo, eu ainda tinha muitas dúvidas. O processo foi longo, né? Deus tem paciência com a gente. E aí de madrugada, eu muito mal, eu ainda bebia muito, sabe? Inclusive teve uma noite que eu cheguei bêbado em casa, tonto, né? Muito tonto. E eu ouvi o barulho de um uivado. E eu pensei, gente, e tinha uma oficina na esquina de casa. Tipo o uivo de lobo, assim? De lobo. E tinha uma oficina na esquina de casa. Eu pensei, deve ser o cachorro, né? Cara, na hora que eu tampei o ouvido, eu percebi que estava dentro de mim. O quê? E aquilo me deu muito medo, sabe? E... Então, realmente, o mal me influenciava. Tem aquele papo, né? Que o ser humano tem dois lobos, né? Tem um lobo e uma ovelha ali. Não, eu já ouvi que tem um lobo ruim e um lobo bom. Exatamente. Qual você alimenta... Qual que você alimenta é o que vai te... as decisões vão ser nisso. Caramba. Porque eu não tinha o Espírito Santo ainda. Como eu contei da vigília, o que eu precisava ali era do Espírito Santo. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo morou dentro de mim. Entendeu? A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Não tem mais volta. Você é do Espírito Santo. Você é de Deus já.
Então nós fomos selados para o dia da redenção. A pessoa só perde isso se ela declarar e quiser muito, né? Se ela não quiser mais, se ela rejeitar. E tem gente que faz isso. Acredito que sim, né? Nossa. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que no fim dos tempos a apostasia vai tomar conta, cara. Apostasia o que As que é? pessoas vão abandonar a fé. Ah, é? Apostasia é isso? É isso. No original significa divorciar da fé. A pessoa não quer mais. Por quê? Ou porque quer viver os prazeres do mundo. O apóstolo Paulo disse, olha, eu estava caminhando com Demas e Demas me abandonou, porque ele não quer saber mais das coisas de Deus. Ele voltou completamente para o mundo. Abandonou totalmente a fé. Então, geralmente é por causa das coisas da terra mesmo, né? Terrenas, né? Que é o que mais nos atrai hoje. É o que mais nos tira o nosso foco, né? Então o inimigo, ele sabe que a salvação, a gente não vai perder a salvação por um erro que a gente comete, por alguma coisa que a gente deixou de fazer ou fez. Mas às gente vezes não a gente sabe. não tem essa certeza, né? Aí sabe o que acontece? Fica aquela coisa na cabeça, né? Aí você vai conversar com os cristãos, né, com as pessoas de Deus, elas estão tudo o quê? Com medo do inferno. Né? Um dia está salvo, outro dia não está. Acha, hoje Deus escreveu meu nome no livro da vida, porque eu voltei para Deus e tal. Amanhã cedo, ela já acordou com os pensamentos pecaminosos. Eu acho que ele já passou uma borracha ali. Será que eu tenho que nascer de novo, né? E não é assim. O que seria o livro da vida? Existe isso na Bíblia, né? O livro da vida. Existe. É um livro onde está registrado tudo sobre a nossa vida, né? E a Bíblia não dá detalhes, né? O Davi, ele falou, olha, eu sei que todos os meus dias foram escritos no teu livro. Como se fosse a vontade de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse do livro que o Cordeiro abriu, só ele podia abrir, onde quem estava com o nome escrito no livro da vida eram os salvos. Quem não estava, infelizmente não estava. Não ia para o céu. Seria condenado, entendeu? Então, como eu posso ter o meu nome lá nessa lista, né? É entregando a vida para Jesus.